Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que em 10 anos, entre 2012 e 2022, o Brasil não avançou no combate à desnutrição infantil. No ano passado, o índice voltou ao patamar de uma década atrás. O estado mais atingido foi a Bahia. Pandemia de Covid-19, crise econômica, piora na renda das famílias e, sobretudo, o aumento da insegurança alimentar. Esses são os possíveis fatores apontados pela Sociedade Brasileira de Pediatria para a piora no quadro de hospitalizações de crianças com desnutrição no Brasil. Levantamento da entidade com números do Ministério da Saúde mostra que na última década a desnutrição levou à internação hospitalar de mais de 43 mil crianças menores de 5 anos. Ao longo desse período, a proporção mais que dobrou frente ao total, passando de 8% em 2012 para 18% em 2022. A triste realidade mostra que no país todo, segundo os pesquisadores, todos os dias 11 crianças menores de 5 anos são internadas no país. Em valores absolutos, a região Nordeste é a que mais sofre com o problema, 36% dos casos desde 2012. Na sequência, aparece o Sudeste, com 26%, Norte e Sul dividem a terceira posição com 14%, e o Centro-Oeste registrou 10% das internações. O período escolhido pela pesquisa engloba 3 governos federais: Dilma Rousseff, do PT, Michel Temer, do MDB e Jair Bolsonaro, do PL. Já no âmbito estadual, o destaque negativo é a Bahia, governada pelo PT há 16 anos. No ano passado, foram 480 internações de menores de 1 ano por desnutrição no estado. É o maior patamar do Brasil, segundo outro estudo do Observatório de Saúde na Infância, também com dados do Ministério da Saúde. O presidente do Instituto da Primeira Infância, ONG que atua no combate à desnutrição há 36 anos em Fortaleza, relata que antes da pandemia o problema vinha caindo, mas que nos últimos anos a situação ficou dramática. Nós passamos a ver famílias disputando alimentos estragados, carne podre, pão sujo de lama, tirado da coxia, do lixo, sendo disputado para dar para as crianças. Mas passamos a encontrar família, eu nunca pensei mais ver isso na minha vida, capturando ratos para fazer de almoço no dia seguinte. A pesquisa também revela que a desnutrição ao nascer, ou seja, de menores de 1 ano de idade, também está em um patamar elevado e a região Nordeste concentra a maioria dos casos. Para se ter uma ideia, a taxa de hospitalização de bebês nesta faixa etária na região é de 171 para cada 100 mil habitantes, um número 51% maior que a média nacional. Segundo os médicos, são crianças mais suscetíveis a doenças crônicas como diabetes, hipertensão e excesso de peso. A presidente do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria explica que a desnutrição começa ainda na gestação e piora ao longo do desenvolvimento. Se a gente for pensar, um bebê, ele nasce, tem algumas coisas que ele faz como um bebezinho, e no primeiro ano de vida ele já tem um tamanho muito maior e um desenvolvimento neuropsicomotor muito maior. Então, nesse momento, o ambiente e os aspectos nutricionais são fundamentais para que ele desenvolva o máximo das suas potencialidades. Se falta alguma coisa, especialmente quando a questão é alimentação, nutrientes, a ponto dele consumir as suas reservas, né, para conseguir manter seus órgãos e sistemas funcionando, a gente pode ter parada de crescimento, alterações do desenvolvimento, especialmente formação do cérebro, que acontece de forma muito importante durante essa fase. Ela cobra uma visão mais prioritária por parte do Estado, seja ele municipal, estadual ou federal. Nesse momento, a gente precisa reconstruir questões que foram destruídas ou mal constituídas. A gente precisa avaliar o que a gente precisa fazer do ponto de vista emergencial para combater essa questão e planejar para o futuro, planejar agora para o futuro, políticas públicas cada vez mais
robustas e integradas para que essa situação não se repita, independente de que momento de vida ou em que momento de país a gente esteja.